Luar do Conselheiro é mestre em cultura oral, reconhecido pelo Ministério da Cultura e tem 17 livros publicados em gêneros como poesia, canções e cordéis. Nas suas viagens pelo sertão, ele se encantou com as histórias e tradições do povo e, aos poucos, foi se tornando um poeta popular. Foi na adolescência que ele começou a se encantar pela história e cultura do sertão e teve o primeiro contato com a literatura de cordel. Em uma visita à cidade de Uauá, a admiração pelos costumes dos moradores despertou seu lado de historiador e apoiador da cultura sertaneja. Hoje, o Entre o Café e uma Prosa recebe Aidner Mendes, mas ele prefere ser chamado de Luar do Conselheiro. Luar, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Caatinga. Eu que agradeço. E eu queria começar te perguntando qual a origem do pseudônimo Luar do Conselheiro. Bom, Luar é a brincadeira de Raul ao contrário, né? E desde a adolescência eu busco a história de Raul Seixas, né? As buscas espirituais dele. E do Conselheiro é uma alcunha que eu recebi em Uauá, por ser considerado lá e por me considerar como o cabra de Antônio Conselheiro, conselheirista. Bom, seus livros têm como principal foco a cultura sertaneja. Então, quando foi que você decidiu que esse território seria o tema principal das suas obras? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, vim para a Bahia com 2 anos, fui criado na Boca do Rio, na Praia dos Artistas, na colônia de pesca, mas quando eu conheci o sertão, eu me identifiquei por completo, eu disse, bom, essa é a minha cultura, é o meu povo, né? E passei a conhecer a literatura, a Escola Filosófica e Literária de Ariano Suassuna, e me identifiquei de pronto, então não só minha literatura, mas minha música, está todo prenhe ali de cultura popular nordestina. Você também participou de algumas mobilizações ecológicas, né, em defesa dos ecossistemas da Caatinga. Foi o teu trabalho de poeta que influenciou essa militância na área ou o contrário? Eu acho que uma coisa e outra, porque, como eu disse há pouco, eu cresci na Boca do Rio, que é um bairro que tem 3 biomas, é um bairro que tem a Restinga, que tem o Manguezal, que tem a Mata Atlântica. Então, desde a época que eu vivia no litoral, eu já era encantado por essas questões, né, linkadas e ligadas ao meio ambiente, essa coisa da mãe terra, essa feminilidade que existe na natureza. Isso sempre povoou, inclusive, os meus versos também. E quando eu venho para o sertão, eu trago isso. A Caatinga é um bioma endêmico, é um bioma fantástico, né, muito pouco estudado. Então, é impossível, eu acho, ser poeta, ser músico, ser artista e não ter essa ligação com a natureza, né? E ainda falando em meio ambiente, você também tem trabalhos voltados, né, para a conscientização ambiental através do cordel. Então, de que forma a literatura, o cordel, de uma forma geral, ele pode contribuir para essa conscientização de problemas ambientais e também sociais? Excelente pergunta. A literatura de cordel, ela é, antes de tudo, um instrumento educacional. Ela foi utilizada pelo Paulo Freire no método de educação para adultos. É um veículo de informação onde você pode estar ali carregado de informação, de fácil acesso. A literatura é gostosa porque é em versos, né? Então, desde o início dos tempos, desde as caravelas de Cabral, o cordel ele age dessa forma, como um instrumento educacional, né? E apesar de você ter nascido no Rio de Janeiro, né, o seu trabalho tem essa ligação muito forte com a cultura sertaneja, o que é que você acha dessa visão, muitas vezes distorcida, que as pessoas de outras regiões do Brasil têm a respeito do Nordeste e da figura do nordestino? É a falta do conhecimento, a falta da informação e talvez a falta de coragem de vir trilhar com seus próprios pés. Um grande exemplo disso é a imagem da seca como um problema a ser resolvido. E a gente sabe que a seca, na verdade, é uma característica de um bioma perfeitamente equilibrado. Sem a seca não há caatinga, sem a seca não há bioma. Então é pura falta de informação. Essa é uma minoria ignorante que não representa o Centro-Sul, que não representa São Paulo, que não representa o Rio de Janeiro. É pouca informação. Vem conhecer aqui primeiro e depois a gente fala, né? Bom, e ainda falando sobre essa visão deturpada, né, que algumas pessoas têm do Nordeste, como é que o seu trabalho busca desconstruir, né, essa visão que algumas pessoas têm? É justamente isso, mostrando a poética nordestina, mostrando a história, porque a minha poética ela está prenhe de história. Eu sou um historiador não acadêmico, né? Eu gosto muito dessa coisa. Então, a história de Canudos é um exemplo, a história do cangaço como reação popular
é outro exemplo. E eu acho que você trazendo a história do povo sertanejo, para quem não conhece a história, eu acho que a compreensão ela nasce daí, do conhecimento da história do povo, do conhecimento das tradições, da cultura desse povo. Um dos projetos que você idealizou foi o Boca do Rio Cultural, lá em Salvador, né, que buscava promover a sustentabilidade dos pescadores da colônia, né, incentivando as pessoas a comprarem o produto deles. Então, olhando por esse lado de incentivo cultural, você acha que aqui no Nordeste, né, seja da esfera pública ou privada, esse incentivo ele vem crescendo ou ainda deixa muito a desejar? Eu acho que vem crescendo. Eu acho que de uns tempos para cá, com as sucessivas mudanças de governo, o cooperativismo, por exemplo, especialmente na região do Sisal, da Bahia, especialmente na região conselheirista, que é um território de identidade, né? As cooperativas, Coopercook, diversas outras coisas, isso fortalece a cadeia produtiva, isso fortalece o produtor, né? A economia solidária, o fundo de pasto, isso tudo antigamente não tinha, ou quando tinha era muito pouco. Então eu acho que há um avanço. E na Boca do Rio, o Boca do Rio Cultural, ele nasce inicialmente para resgatar a história da comunidade. A gente resgatou a história de Tomé de Souza até os dias atuais. A gente fez também um trabalho de mapeamento também dos terreiros, junto com outras entidades. A gente fez o mapeamento dos artistas. E aí, quando a gente foi ver, as pessoas não iam na colônia de pesca, por exemplo, comprar o peixe. Um peixe que chegou fresco hoje, eles iam comprar no supermercado um peixe congelado. Então a gente começou a lançar essa proposta. Vai na colônia, fortalece a colônia de pesca. Os peixes são pescados em alto mar, ou seja, praticamente eles não têm ali contato com aquela poluição das praias, né? Então essa foi uma das iniciativas dessa associação que a gente criou. É uma associação de artistas, né? E dessa iniciativa, o que você avalia assim, de mais positivo? O mais positivo foi justamente esse fortalecimento da ideia de que não é um bairro, é uma comunidade, é uma comum unidade. O fortalecimento, ver as pessoas indo para a rua, se manifestar dentro da comunidade por coisas da comunidade, né? Essa coisa de transformar o bairro num laboratório social, isso começou a funcionar e começou a dar certo. Então, assim, você vê, o que falta é justamente alguém para fazer, um grupo, né, de pessoas, um coletivo para dar o primeiro passo, porque as pessoas já estão ali abertas a isso. Como eu falei no início, foi na sua adolescência que você teve o contato com a literatura de cordel, mas você também é músico. Essa paixão pela música surgiu também concomitante a isso? Exato, vem junto com a poesia. Claro, a parte melódica, mas a parte prática musical foi quando eu conheci um parceiro chamado Uriel Marques, que foi quem me trouxe da poesia declamada para a poesia cantada. A gente montou uma banda e aí a gente começou a compor junto, a gravar. Eu toco violão, eu uso o violão como apenas para compor, né? E a música ela vem junto com a poesia, vem junto com a métrica da poesia. A métrica do cordel ela já é musical, né? Ela já é melódica. E como a gente estava falando agora há pouco da importância do cordel, por exemplo, para a educação, né? Qual o papel, então, da música nessa área? A mesma. É um grande veículo. É um veículo que chega às massas, é um veículo que chega independente de idade, independente de conceitos, independente de política. A música ela é libertária, assim como a poesia. Ela circula, ela é carregada de informação, ou deveria ser carregada de informação. É um veículo, são veículos. Eu acho que a arte é um veículo, né? Independente da arte. Às vezes você vê uma pintura que ela lhe traz uma ideia, um conceito, né? Assim é o cordel, assim é a música. Na minha opinião, são veículos que tanto podem ser veículos de informação como podem ser veículos de encantamento, simplesmente. E um dos seus trabalhos mais recentes é o Versejos e Outras Sertanices, né? Que é o seu primeiro livro lançado aqui no Vale do São Francisco. Como é que foi essa experiência? O Versejos e Outras Sertanices é uma compilação de poesia e de alguns artigos, né? Cangaço, canudos e, evidentemente, poemas encharcados de cultura popular nordestina. É o primeiro livro que eu lanço aqui no Vale do São Francisco. Eu pré-lancei ele na Ilha do Fogo, que é um divisor de águas, literalmente, entre Bahia e Pernambuco. E fui abraçado pela CLAI, pelo Círculo Literário Analítico Experimental, né, João Gilberto, John. Fui abraçado por eles e eu acho que lançar um livro de cultura popular nordestina num lugar estratégico
como é o Vale do São Francisco, até porque você pode trabalhar os 2 estados pioneiros, historicamente falando, Bahia e Pernambuco. Foi maravilhoso a aceitação do livro, a crítica até então. Então eu estou encantado, estou muito feliz de estar com esse novo trabalho aqui. Falando em lançar livros aqui no Vale do São Francisco, como é que você acha que está por aqui essa questão da cultura? Né, seja através de literatura, seja através de música, já que aqui é uma região bem efervescente nesse sentido, né? Exato. É uma região riquíssima, a gente sabe disso, as tradições que a gente tem aqui, né, do vaqueiro, tradições que já tem uma influência árabe, né, uma influência morisca. Eu acho que está sendo fortalecido de algum tempo para cá, né, em gestões progressistas que estão aí acontecendo, e inclusive os saraus, que hoje povoam a capital, que povoam Salvador. Hoje, cada dia que passa, estão acontecendo mais saraus e mais coletivos de poetas, mais coletivos de arte de rua, de artes plásticas, né? É um grande celeiro, como você disse, efervescente e em plena e franca produção. Você, além desses trabalhos, é também pesquisador da cultura sertaneja. Então, quando foi que você começou a se interessar também por essa parte, né, que é mais minuciosa, que é a questão da pesquisa? Tudo começa com a cidade de Uauá, né? A cidade de Uauá foi onde foi palco da primeira batalha da Guerra de Canudos. É uma cidade ímpar, né? E por questões tradicionais e históricas, é um dos maiores redutos de poetas que eu já vi até hoje e de artistas no geral. E aí eu fiquei encantado com a história de Canudos, e aí eu fui buscar a história do cangaço, e aí eu fui buscar o sebastianismo, e eu saí caçando de onde é que vinha, né, os rastros dessa cultura, de onde que vem essa cultura, essas tradições. E por isso eu recebi o título de mestre em cultura oral pelo Ministério da Cultura, pela Lei Griot. O que é o Griot? O Griot é uma terminologia africana, afrancesada, que significa contador da história de seu povo. Então, assim, quando você fala da sua aldeia, você é universal. E eu comecei a buscar essa cultura que é nossa, comecei a pesquisar essa cultura que é nossa. E isso serve de base para a minha música, serve de base para a minha poética, serve de base para o meu cordel, para os meus romances, biografias. Então, é basicamente isso. Quando eu cheguei em Uauá, eu me encantei, eu vi que ali era meu reduto, eu vi que era a minha tradição. Tanto que hoje eu tenho o título de cidadão uauaense, já sou baiano, não sou mais carioca. E isso é o que norteia, né, todo o meu trabalho. Um dos seus trabalhos musicais foi com Russo Passapulso, né, o atual vocalista do Baiana System, lá em Salvador, que era o Raga Repente. Então, como é fazer essa interseção de uma cultura que é mais tradicional, popular, com uma pegada mais eletrônica, mais moderna? Isso não é uma novidade, isso aconteceu inicialmente com o movimento Mangue Beat, né, Chico Science. Ele percebeu, como é que a gente vai ouvir o maracatu, que é essencialmente uma música de velhos, no toca-disco de um jovem, misturando isso a coisas modernas. O que ele fez? Ele pegou influências do ragamuffin jamaicano, do rap, né, do rock, e colocou isso juntamente com a tradição. Quando eu vi Russo Passapulso cantando o raga, que é um estilo de rima rápida jamaicana, ou seja, a rima rápida ela tem já essa relação com repente, eu achei fantástico. E uma vez eu vi ele cantando raga repente para frente envolvente, eu me senti provocado. Aí eu comecei a escrever uma letra. A gente teve a sorte de contar com o abraço sonoro de Cicinho de Assis na sanfona, Marcelo Seco no contrabaixo. A gente pegou uma gig muito boa e gravamos. E aí depois disso surgiu a ideia da gente estar fazendo isso com o coco, com a bata do feijão, com outros elementos, com outras tradições também do povo camponês, e tá misturando isso com os beats digitais, com os ridins jamaicanos, né, com a coisa do DJ. Então essa ideia de você estar juntando o antigo com o atual, né, sempre deu certo, sempre vai dar certo, é uma receita infalível, né? E como foi a repercussão, assim, em relação ao público lá em Salvador? Foi maravilhoso. O Raga Repente, ele hoje está em diversas mixtapes, né, de diversos DJs, ela é tocada em diversos lugares. Era uma receptividade que a gente já esperava, né? Porque Salvador já tem essa coisa da sensualidade, da cintura para baixo, tem essa coisa. E o Raga e o Dancing Hall já tem também essa sensualidade também.
Então era muito provável que desse certo, como deu, né? E hoje está aí, Passa Pulso, fazendo um trabalho bacana junto com o Baiana System, fazendo uma coisa com a guitarra baiana, que é uma coisa essencialmente nossa, né, tradicional, e só luz pela frente, né? E assim como em Salvador, aqui no Vale do São Francisco, tem também uma cena alternativa, né? Exato. E qual a importância que você acredita que uma cena alternativa tem tanto no interior como na capital, por exemplo? É justamente o espaço para culturas que são pouco divulgadas ou que são tidas como culturas marginais. Nós temos aqui no Vale do São Francisco, por exemplo, o P1 Rappers. O P1 Rappers é um grupo de rap que, inclusive, nós também vamos fazer essa mistura com o Coco de Embolada, já estamos lançando aí extraoficialmente, nós já vamos fazer esse trabalho. Tem uma cena alternativa aqui muito bacana, nós temos artistas fenomenais da cultura alternativa, e cada dia que passa está se fortalecendo porque encontra espaço. Juazeiro, por exemplo, a região, ela dá espaço para que isso aconteça. E cada dia mais espaço. Diante de tantos projetos culturais, de tantos trabalhos, de tantas poesias, né? Quais são as suas principais motivações para continuar escrevendo, né? E cada vez mais divulgando a cultura sertaneja? Então, a poesia é quilombo, onde a gente se refugia da máquina opressora em que se transformou a sociedade, e é como a nossa alma fala com o mundo. E contar a história sertaneja, a gente sabe que a história normalmente é contada pelos vencedores. E alguém tem que contar a história dos vencidos. Por exemplo, Canudos é um exemplo disso. Alguém tem que falar pelo povo de Canudos. Alguém tem que falar por quem é calado pela sociedade. E a poesia está aí para isso, a música está aí para isso, e eu estou aí para isso. Vou continuar falando de quem é esquecido, vou continuar falando do que não é falado, e vou continuar falando da seca, do espinho e da terra. Loá, gostaria de agradecer a sua participação no nosso café de hoje. A TV Caatinga deseja ainda mais sucesso na sua carreira. Muito obrigada. Bacana. E para você que acompanhou o nosso programa até agora, o nosso muito obrigado e até a próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.